A partir de agora, conosco aqui também, não poderia faltar, né? Dani Lima, bom dia. Bom dia, querido. Bom dia, ministro. Oi, Dani. Bom dia. Desculpa o atraso. O trânsito, São Paulo, etc. Não tenho batedores. A vida aconteceu. Que bom que o senhor está aqui. Eu bom, também não tenho ainda, Dani, só para esclarecer o opinião. Eu não segurança ali fora, hein? Merecidamente, claro. Ô, ministro, obrigada pela entrevista, obrigada pela conversa. Eu senti que o senhor estava falando um pouco sobre essa decisão, né, de encarar de novo uma disputa ao governo de São Paulo, uma disputa que era vista inicialmente como uma missão muito árdua, mais uma que o senhor encara a pedido do presidente Lula. Lá atrás, quando a gente estava conversando sobre esse assunto, eu tive a oportunidade de entrevistar o senhor no UOL, e o senhor disse que estava meditando ainda sobre o assunto. Eu recebi uma ligação de um dirigente do PT, do Partido dos Trabalhadores. Já sentiu, né? E ele me disse: Daniela, como é que a gente vai fazer o cara ser candidato a um cargo que ele não quer? E, bom, tá aí. Tá aí, Vossa Excelência. Como foi esse convencimento? E eu queria entender um pouquinho esse processo, assim, né? Porque não é exatamente uma penalidade, né? O maior poderia ser um país, o estado de São Paulo, claro, né? Explica pra gente um pouquinho como é que foi esse processo. Não, antes de você chegar, eu estava falando sobre isso, né? Eu queria, depois de 3 anos e meio na Fazenda, porque se você juntar tudo, Dani, eu fui 7 anos ministro da Educação, quase 4 ministros da Fazenda. É tempo demais para ser ministro, né? E eu estava querendo fazer um plano de governo para o próximo mandato do presidente Lula. Era o que eu estava querendo fazer. E eu falei para ele: presidente, deixa eu tocar esse negócio de um plano de desenvolvimento para o Brasil, deixa eu juntar uma gente, né? Gente nova, sangue novo, para a gente pensar o futuro do Brasil. Eu estava com a cabeça muito no Brasil. Você passa 4 anos em Brasília arrumando as contas lá, o descalabro que nós herdamos do Bolsonaro, que no último ano resolveu arrebentar com tudo para ver se elegia, porque as pessoas esquecem disso, né? O Bolsonaro, o Guedes vinha fazendo um ajuste fiscal penalizando a população mais pobre. Não dava reajuste de salário mínimo, não ajustava a tabela do imposto de renda, não dava reajuste para servidor, professor, bagunçou tudo. No final do mandato, ele resolveu arrebentar com o cofre para ver se ganhava do Lula. Perdeu. Só que quem teve que pagar as contas que ele deixou, né, fui eu aqui, né, que assumi o Ministério da Fazenda. Então, quando você assume um troço desse, você fica muito concentrado. Não tem como ser diferente. Então, eu vivi 24/7, eu vivi a Fazenda. Então, eu estava com a cabeça no Brasil. Então, eu falei para o presidente: eu estou a fim de continuar pensando o Brasil, continuar pensando o futuro do país, o desenvolvimento do país. E o presidente falou: olha, o Tarcísio não está indo bem. E eu estranhei até ele falar isso, porque eu não estava olhando para os indicadores de São Paulo. Ele falou: ele não está indo bem. As finanças estão se deteriorando, o investimento está caindo. Só para você ter uma ideia, Dani, São Paulo, o estado de São Paulo cresceu 0,5%. A economia de São Paulo cresceu 0,5% o ano passado. Menos do que o Brasil. Não, não é menos. É menos de 1/4. Nós crescemos 2,3%. E nós achamos que crescemos pouco. Ele cresceu 0,5%. Isso com toda a ajuda que o governo federal está dando. Nós renegociamos a dívida de São Paulo sem São Paulo pedir. Nós renegociamos, foi o Rodrigo Pacheco e eu, a pedido do presidente Lula, que lideramos o processo de renegociação da dívida de São Paulo. São Paulo vai economizar 128 bilhões de reais de pagamento de juro. 128 bilhões por conta da renegociação da dívida. O Tarcísio nem participou disso. Nós quadruplicamos o financiamento do BNDES na comparação com o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro deu 3 bi de financiamento para São Paulo, o presidente Lula deu 13,8 bi. 4,5 vezes a mais. O caixa do Estado está baixo. Ele está consumindo o caixa do Estado. Aí você fala: são grandes obras. Cadê as obras? Ele anuncia contrato. O contrato do túnel, o contrato do trem, o contrato do centro, o contrato disso, aquilo, financiado pelo governo federal, mas ele não entrega, não tem entrega. Então, quando eu vi isso tudo acontecendo, e eu só vi porque o Lula me chamou a atenção. Eu próprio estava com a cabeça tão voltada para o país que
estava com a cabeça aqui. Ele falou, você não está entendendo o que está acontecendo em São Paulo, nós estamos com um problema em São Paulo. E é um governo com alta aprovação e baixo desempenho. Então, nós somos um time lá. Eu não tenho projeto pessoal, Dani, você me conhece o suficientemente para saber. Eu faço parte de um time. Se o time ganhou o campeonato, eu ganhei o campeonato.